Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Buriti mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia para o quarto ano. Começaremos hoje o estudo da Unidade 1, o Ambiente e os Seres Humanos. No capítulo 1, o Ambiente. Vamos iniciar o estudo aqui na Unidade 1, o Ambiente e os Seres Humanos, observando esta imagem. Essa imagem é uma fotografia do Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Nós vamos utilizar essa imagem para introduzir a ideia da existência dos vestígios históricos deixados por grupos humanos que viveram no continente americano há milhares de anos atrás. Observando essa imagem, vocês vão perceber que é uma região com morros, montanhas. Nós vamos iniciar a unidade 1 estudando essa imagem. Vamos identificar aqui a presença dos arqueólogos. Estão aqui no canto, que são estudiosos que buscam, através das escavações, encontrar vestígios ou restos de civilizações passadas. E através desses estudos, desses vestígios, esses estudiosos explicam como as civilizações anteriores viviam. Um dos vestígios que foi encontrado nessa região, no Parque Nacional da Serra da Capivara, é essa imagem aqui, a imagem 3, na qual nós podemos ver um ou dois humanos correndo aqui atrás de um animal. Ou seja, é uma pintura rupestre que representa a caça dos seres humanos aos animais que viviam nessa região. Essa pintura foi encontrada em uma rocha. Além da pintura rupestre, outros tipos de vestígios foram encontrados também nessa região, como restos de fogueiras, ossadas humanas e de animais, utensílios de uso doméstico, como tigelas e ferramentas feitas com pedras ou com ossos. Vamos estudar também na unidade 1 os aspectos do relevo e a transformação desse relevo. Nessa imagem, nós podemos perceber alguns indícios da transformação do relevo. Vamos observar essas rochas aqui. Se você olhar um pouco mais atento, vai perceber que existem como se fossem camadas nas rochas, como se fossem linhas. Perceba também que existe uma parte mais alta do morro, seria essa região aqui, e existe uma parte mais baixa, que seria essa região aqui de baixo. Observando essas linhas e essa diferença na altura, na parte mais alta e na parte mais baixa, nós podemos perceber que ocorreu um processo de erosão que deixou exposto a formação do solo, do morro. A chuva e o vento retirou as rochas que estavam nessa região e carregou para outra região. Vamos introduzir aqui também a ideia da importância de preservar o ambiente, pois nessa região provavelmente existem muitos outros vestígios de civilizações anteriores que ainda não foram descobertos, que estão enterrados em algum lugar nessa paisagem. E é daí que vem a importância de preservar esse local para que os arqueólogos, que vocês viram aqui em cima, tenham tempo de estudar essa região, de procurar esses vestígios, encontrá-los e assim conhecer um pouco mais sobre a história dos habitantes que viveram nessa região há muitos e muitos anos atrás. Nós vamos estudar também, nesta unidade, as características do relevo, como morros, vales, planaltos, planícies, o tipo de vegetação que tem em determinada área, como
árvores, plantas rasteiras, além de perceber a presença de rios, córregos, nascentes e como todos esses elementos transformam a paisagem e são transformados na paisagem. Vamos começar agora com a leitura e interpretação do capítulo 1, O Ambiente, na página 12. Já no início da página 12, nós encontramos no texto uma definição simples do que é ambiente. Observe que eu deixei grifado em amarelo. Tudo que está ao nosso redor forma o ambiente, como o relevo, os rios, a vegetação e os seres vivos. Quando você olha ao seu redor, tudo que você vê forma o seu ambiente. Uma definição bem simples. Tudo que você vê, incluindo você, forma o seu ambiente. O texto segue apresentando que na superfície terrestre do planeta, que é onde nós estamos, existem diferentes formas. Por exemplo, algumas áreas podem ser altas e outras baixas, algumas podem ser planas e outras irregulares. Isso é bem simples. Isso é bem fácil de perceber. Você pode ir observar a sua cidade, o local onde você mora. Alguns lugares mais altos, outros mais baixos, outros mais planos. Regiões que estão na altura do mar, regiões que estão abaixo da linha do mar. E é um pouco sobre isso que nós vamos estudar agora no capítulo 1. Continuamos lendo agora o texto. O relevo. O texto inicia falando que as formas variadas de superfície, ou seja, altas e baixas, planas ou montanhosas, todas elas são chamadas de relevo. Eu deixei grifadinho em amarelo aqui para vocês. E elas são formadas e transformadas pela natureza, no processo chamado erosão e deposição. E também deixei grifado aqui para vocês. Vamos estudar esses dois processos, erosão e deposição. Está aqui embaixo. Vamos ver que no texto, a erosão é um processo de desgaste e separação de materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. Esse processo é causado pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Em seguida, o livro explica o processo da deposição, que nada mais é do que o transporte dessas rochas desgastadas e depositadas em outra região. Mas vamos entender isso através de uma ilustração. Acompanhe comigo no desenho. Imagine então que isso aqui é uma montanha. Aqui no alto da montanha, nós temos a incidência do calor, da temperatura quente, e da temperatura frio. Então, de dia faz 40 graus e à noite faz menos 5 graus. Essa região da montanha está exposta a essa variação de calor. De dia quente, à noite frio. De dia quente, à noite frio. Está exposta também a chuvas. Então, durante um ano, imagine que essa região recebe muitas chuvas e essas águas caem aqui na parte de cima da montanha. Além da chuva, temos também a ação do vento. Por ser uma região alta, existe uma corrente de vento que passa constantemente por essa região. Então são esses três elementos: a temperatura, a chuva e o vento que passam por essa região, por essa montanha. Esse processo se repete lentamente por 1000 anos. O que vai acontecer então com a rocha que está aqui na parte de cima da montanha? Ela vai começar a se desgastar, se quebrar, se fracionar. E as águas da chuva e o vento vão carregar essas partículas que estão se desgastando da rocha para outra região. Então vocês imaginam que o vento está carregando essas partículas da montanha,
esses pedacinhos da areia da montanha, das rochas da montanha. O vento vai carregando para outras regiões. Além do vento carregando, temos também a água da chuva, que cai aqui e escorre, né? Escorre aqui para baixo, ó. Escorre para essa região aqui. E carrega consigo também pedacinhos dessas rochas, pedacinhos dessas pedras que foram se decompondo, foram se fragmentando. O que vai acontecer então depois de 1000 anos? Essa montanha vai ficar mais baixa, porque essa parte de cima foi carregada pelo vento e pela chuva, e essa parte de baixo aqui vai ficar um pouquinho mais alta. Por quê? O vento que carregou esses pedacinhos de rocha foram se decompondo aqui, foram caindo aqui. Além disso, as águas da chuva também foram deixando esses pedacinhos de rocha aqui. E com o passar do tempo, a paisagem se transformou. Essa montanha ficou mais baixa e essa região de planície ficou mais alta. E assim nós explicamos os dois fenômenos descritos no livro. Esse processo de desgaste aqui das rochas é conhecido como erosão, e temos o processo de carregar esses pedacinhos de rocha para outra região que nós chamamos de deposição. E foi isso que eu expliquei para vocês no começo. Veja, foi isso que aconteceu nessa região. Nós tivemos aqui no cume desse morro, no alto desse morro, um processo de erosão. E esse material que estava nessa região aqui foi se depositar nessa região de baixo, ou próximo de rios, ou em outras localidades, carregado pelo vento e carregado pela chuva. Podemos dizer então que esse morro, essa serra, foi transformada pela natureza, porque ela ficou mais baixa e essa região aqui de baixo ficou mais alta, através desse processo natural da erosão e da deposição. Olhando para esse paredão, é como se nós estivéssemos olhando para a certidão de nascimento dessa serra, desse morro. E aqui nós vemos quanto tempo foi necessário para que a erosão escavasse essa região e deixasse o solo exposto. Vamos fazer agora, juntos, a resolução das questões. 1. Observe a imagem e responda as questões. Letra A. Como são as formas da superfície terrestre mostradas na imagem? Perceba que aqui nós temos uma região mais alta e aqui nós temos uma região mais baixa. Nós podemos dizer que a superfície dessa região é irregular, com partes altas e partes baixas. E uma outra maneira de perceber isso é observando o telhado das casas. Perceba que aqui nós temos um telhado mais alto e aí temos essa parte mais baixa. Outro telhado, uma parte mais baixa. Outro telhado e uma parte mais baixa. Outro telhado, ou seja, nós estamos aqui nessa parte de cá, é a parte mais alta, é uma subida. E aqui nós temos uma parte mais baixa, ou seja, é uma rua íngreme. Podemos perceber que essa localidade possui um relevo irregular, com morros, subidas e descidas. Bem fácil, né? Vamos para a letra B, então. Como são as formas de superfície terrestre do lugar onde você vive? Aqui onde eu vivo é uma região de planalto, que não tem ruas com subidas muito fortes, nem com descidas muito íngremes. Se você pegar uma bicicleta, você consegue atravessar a cidade inteira sem muito esforço, porque a cidade é muito plana. Além disso, nessa região que eu moro aqui, temos árvores gigantes, porque aqui ainda existe um pouco da Mata Atlântica. Temos também uma vegetação de cerrado, a presença de um rio grande, que abastece toda a cidade, que passa por 44 cidades, e a presença também de muitos córregos. Então eu estou descrevendo aqui a superfície terrestre do local onde eu vivo. E você vai precisar fazer a descrição do local onde você vive, aí na sua casa. Vamos para o número 2 agora, então.
Número 2. Complete as frases com as palavras que estão faltando. Vamos ler aqui, ó. O resulta da combinação entre os fenômenos da erosão e da deposição. O que será que é, hein? Olha só, do que nós estávamos falando aqui? Erosão e deposição. O que será? Qual que era o assunto principal que nós estávamos estudando aqui? Acredito que era o relevo. Letra B. A é o desgaste e a separação dos materiais que compõem as rochas. Nós estudamos o que compõe o desgaste das rochas, né? Lembram dessa explicação aqui? O que faz o desgaste dessa rocha? Como que é o nome desse processo? É bem simples, bem tranquilo, né? Não vou dar a resposta. Letra C. A, aí tem uma palavrinha, é o acúmulo de materiais originados da erosão. Estudamos também esse processo, que é esse material sendo carregado para essa outra região, e esse processo tem um nome. Como que é o nome? Muito fácil, né, gente? Para não deixar esse vídeo muito longo, vamos finalizar ele por aqui. Continuamos então na segunda parte, no estudo do capítulo 1, na página 13. Eu espero vocês na segunda parte. Até a próxima. Tchau!